Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o primeiro trimestre de 2022. O título desta série de lições é A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O escritor desta série de lições é o pastor Douglas Batista. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 2, que tem por título A Inspiração Divina da Bíblia. O textuário da lição está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e nos diz: Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Já a verdade prática nos ensina: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro deles está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. E o segundo texto está na segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21. Acompanhe a leitura, por favor, 2 a Timóteo, capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Agora, 2 de Pedro, capítulo 1. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Como objetivos da lição, temos 3. Primeiro, refletir que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina. Segundo, evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. E, finalmente, terceiro, explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e, por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras. Meus irmãos, antes de iniciarmos o comentário, eu gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download estará aqui logo abaixo na descrição deste vídeo. E se você está assistindo esta videoaula através da sua Smart TV, ali pela Smart TV você não tem acesso ao link para baixar o arquivo com as notas de aula. Neste caso, em desejando receber o arquivo de notas de aula no seu WhatsApp, por favor, nos mande uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que nós incluiremos o seu contato nas listas de transmissão. Por favor, quando entrar em contato pelo WhatsApp, nos envie o seu nome e um sobrenome. Isto posto, vamos então para o comentário. Introdução. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Aqui, meus irmãos, gostaríamos já de dar uma ênfase especial a essa afirmação do comentarista. A Bíblia é a única revelação escrita de Deus para a humanidade.
E isso significa, queridos irmãos, que nenhum outro livro tem a mesma autoridade da Bíblia no que diz respeito a nos instruir a respeito do conhecimento de Deus. A Bíblia Sagrada, como sendo a palavra de Deus, tem a completa autoridade sobre a vida das criaturas que estão aqui na terra, de todos nós, no que diz respeito a nos instruir sobre a perfeita, agradável e santa vontade de Deus. E um ponto importante que citamos na lição de número 1 é a respeito de que a própria Bíblia defende a sua inspiração, de que ela não foi escrita por causa da vontade, ou motivada pela vontade humana, mas sim foi inspirada pelo Espírito Santo. E ainda conforme citamos na lição de número 1, o texto da 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, é um texto básico e fundamental para que nós possamos entender essa doutrina, essa grande e principal doutrina bíblica. Vamos ler esse texto, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, na Nova Versão Transformadora. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia das Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Estes homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Então, queridos irmãos, esse texto de 2 de Pedro 1, 21 e 22 e também o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, são os textos básicos, são os textos fundamentais nos quais nós nos baseamos para aceitar, para crer, para receber a Bíblia Sagrada como sendo a palavra inspirada do Deus Todo-Poderoso. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, é verbal e plenária. Aqui, meus irmãos, nós temos uma visão geral dos 3 pontos que nós estudaremos durante esta lição. Que a inspiração da Bíblia é divina, é verbal e é plenária. Neste sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, cabe mais uma vez nós nos lembrarmos do que tratamos na lição de número 1. A autoridade da Bíblia sobre nós reside no fato de que, além de ela ser inspirada pelo Espírito Santo, essa mesma palavra de Deus será usada para o nosso julgamento. Nós seremos julgados por aquilo que está registrado na palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a regra, ela é o modelo, ela dita as normas de conduta que todos nós devemos obedecer. Leamos o texto de João, capítulo 12, versículos 47 e 48, na Almeida Revista e Corrigida. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então veja, meus irmãos, somente relembrando o que nós mencionamos na lição de número 1, a autoridade da Bíblia reside, além da inspiração divina para a sua escrita, também na questão de ela ser utilizada, ela será utilizada para julgar a vida de todos aqueles, principalmente daqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Por quê? Porque aqueles que estiverem na condição de serem arrebatados, eles passarão por um juízo, passarão por um julgamento, mas não de condenação, porque aqueles que forem arrebatados ou que morreram em Cristo e no arrebatamento da igreja ressuscitarem com o corpo transformado, essas pessoas elas não serão julgadas no que diz respeito à salvação.
Elas serão julgadas no que diz respeito à recompensa, ao galardão que elas receberão pelo trabalho executado para Deus enquanto em vida. Porém, o resto do povo, todos os outros que não participaram do arrebatamento, que não foram arrebatados, que não ressuscitaram no momento do arrebatamento e que também não foram os mártires da grande tribulação, aqueles que morreram durante o período da grande tribulação por não aceitar a marca da besta, todas essas outras pessoas, elas serão julgadas pelo que está na palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, mais uma vez repetindo, é a nossa única regra de fé e prática. É através dela que nós precisamos viver, é através das suas orientações que nós devemos reger as nossas vidas. Por quê? Porque, de acordo com o que está escrito nela, nós, ou as pessoas, que não participarem do arrebatamento, serão julgadas pelo poder e por aquilo que está registrado na palavra de Deus. A palavra-chave desta lição é inspiração. Chegamos ao tópico 1, a doutrina da inspiração bíblica. Subtópico 1. A inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Meus irmãos, como o comentarista citou a respeito do Antigo Testamento, conter mais de 3.800 vezes a palavra "assim diz o Senhor" e outras similares a essa, é muito importante que nós façamos ou que nós nos lembremos da definição de profeta. Segundo o pastor Ezequias Soares, o profeta do Antigo Testamento era alguém que estava vocacionado por Deus e autorizada a falar por Deus e no lugar de Deus. Os profetas eram incumbidos de transmitir ao povo a palavra que eles haviam recebido do próprio Deus. Leiamos o que está ali em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, na Nova Versão Transformadora. Levantarei um profeta como você no meio de seus irmãos israelitas e porei as minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Então percebam, queridos irmãos, que o profeta do Antigo Testamento é aquele que falava as palavras de Deus no lugar de Deus. E aqui em Deuteronômio 18:18 nós vemos que o próprio Deus era quem colocava as palavras dele na boca do profeta, e o profeta era incumbido simplesmente de transmitir as palavras que ele havia recebido do próprio Deus para o povo. E os irmãos sabem que grande parte do que está ali no Antigo Testamento são livros proféticos, são livros de profecias bíblicas. E essa questão vem confirmar profundamente essa questão da inspiração bíblica. Ou melhor, da inspiração divina no que diz respeito à Bíblia. Sendo o profeta alguém que transmitia as palavras que ele recebia do próprio Deus, este mesmo profeta, quando ele era literário, ou seja, quando o profeta era incumbido por Deus para escrever livros, esse mesmo profeta também escrevia no livro as palavras que ele recebia do próprio Deus. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Vamos ler esse texto de Êxodo, capítulo 24, versículo 4, na Nova Versão Transformadora. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Eu gostei dessa tradução da Nova Versão Transformadora que nos diz claramente: Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Isso nos mostra, mais uma vez, meus irmãos, a inspiração divina daquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Enquanto os profetas, conforme eu mencionei, eles pregavam ou eles anunciavam a palavra que eles haviam recebido do próprio Deus,
Os profetas que eram literários também escreviam as palavras que eles haviam recebido do próprio Deus. No que diz respeito a Moisés, que escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Moisés, ele anotou, como diz aqui em Êxodo 24:4, anotou com exatidão todas as instruções do Senhor, nos mostrando então que os escritos de Moisés também foram escritos com exatidão, de acordo com aquilo que Deus havia revelado para ele. Jeremias foi advertido: não esqueças nem uma palavra. Vejam aqui, meus irmãos, mais uma confirmação a respeito da exortação de Deus para os profetas. Profeta que falava a palavra de Deus e, sendo um profeta literário, ele escrevia aquilo que Deus lhe havia revelado. E aqui o comentarista menciona, né, uma exortação de Deus para Jeremias: não esqueças nem uma palavra. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. Meus irmãos, no que diz respeito aos evangelhos, nós falamos já do Antigo Testamento a respeito da inspiração divina, acredito que não há dúvida. Em relação ao Novo Testamento, onde encontramos os 4 evangelhos, o livro de Atos e depois as epístolas e, por fim, o livro das revelações, que é o Apocalipse, também nós não podemos, não é que não podemos, eu acredito que nós não temos dúvida que esses 27 livros do Novo Testamento também sejam inspirados por Deus. Os 4 evangélicos, sendo os 3 sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos muito parecidos, que trazem praticamente os mesmos eventos, com algumas pequenas diferenças, porque eles tinham ali objetivos ou pessoas diferentes para que atingissem, né? Mas os 3 evangélicos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles certamente são inspirados. Por quê? Porque as pessoas que escreveram apresentaram um resultado muito próximo um do outro. Então vejam, 3 pessoas escrevendo evangelhos, ou o mesmo evangelho, não o mesmo evangelho, mas escrevendo as palavras que representavam a vida de Cristo e foram muito similares. E essa semelhança, meus irmãos, nada mais é do que a ação do Espírito Santo. E quando vemos o Evangelho de São João, por exemplo, o Evangelho de São João, ele teve um outro foco, um outro tipo de pessoas que ele precisava atingir. E quem foi João? João foi o discípulo amado de Cristo Jesus, aquele que tinha o privilégio de se reclinar no peito de Jesus várias vezes. Será que podemos duvidar que o Evangelho segundo São João não é inspirado? Será que nós temos a ousadia de dizer que o Evangelho segundo São João não é inspirado pelo Espírito Santo? E aí encontramos o livro de Atos e principalmente as epístolas, riquezas maravilhosas para a igreja, livros inspirados e, segundo nós vemos aqui, Paulo afirmando que usava as palavras que o próprio Espírito Santo o ensinava. Isso é ou não é prova da inspiração do Espírito Santo também na escrita do Novo Testamento? João assegura que o Senhor lhe revelou as coisas que brevemente devem acontecer. Na realidade, nós encontramos no livro do Apocalipse, meus irmãos, uma orientação dada pelo Senhor para que João escrevesse. Vamos ler o que está ali em Apocalipse, no capítulo 1, versículos 10 e 11, na Almeida Revista e Corrigida. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Vejam que aqui já no capítulo 1 de Apocalipse, João recebeu uma ordem de escrever aquilo que ele estava vendo. Ele começou escrevendo as cartas às 7 igrejas da Ásia e continuou escrevendo todo o livro do Apocalipse de acordo com as revelações que ele recebia do Senhor ali na ilha de Pátimos. Uma outra prova, queridos irmãos, da inspiração divina do Novo Testamento. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados.
nenhum J ou um tio se omitirá da lei. Os sinais diacríticos, meus irmãos, são aqueles sinais pequenininhos, uma vírgula, um travessão, um tio, sabe, aquelas letrinhas, aqueles sinaizinhos pequenininhos que tem. Na língua portuguesa, basicamente, nós temos vírgula, nós temos aspas, temos poucos sinais diacríticos, mas no hebraico e no grego nós temos muitos sinais diacríticos. Então, o Senhor Jesus Cristo dizendo que até esses pequenos sinais, eles eram inspirados. Isso vale dizer, por exemplo, que se a Bíblia Sagrada fosse escrita em língua portuguesa, até as vírgulas do texto seriam inspiradas pelo Espírito Santo. Mas como os irmãos sabem, a Bíblia Sagrada foi escrita em três linguagens, em duas línguas e um dialeto. Foi escrita no grego, foi escrita no hebraico e foi escrita no aramaico. Tem umas partes no aramaico. E o aramaico era a língua falada na Babilônia, e quando o povo de Israel foi cativo, o povo de Judá foi cativo para a Babilônia, eles passaram a falar aramaico. E por isso que parte das escrituras é escrita em aramaico. Assim sendo, as escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Nós já lemos 2 de Pedro, capítulo 1, e agora, meus irmãos, vamos fazer a leitura de 2 a Timóteo 3,16, também na Nova Versão Transformadora. As duas passagens que são básicas e fundamentais nessa questão da inspiração das Escrituras. Vamos ler então 2 Timóteo 3,16 na Nova Versão Transformadora. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Notem então, meus irmãos, a clareza desses dois textos. Tanto o 2 Pedro 1, 20 e 21, quanto este 2 a Timóteo 3,16, nos falam claramente da inspiração divina das Escrituras. Subtópico 2, a inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, conforme nós já acabamos de ler, 2 Timóteo 3,16. Essa tradução vem do termo grego theopneutos, que significa literalmente soprada por Deus. Deste modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Essa questão, meus irmãos, apontada pelo comentarista de que a palavra foi soprada por Deus, nós devemos entender da seguinte forma. Existiram situações em que o profeta, principalmente no Antigo Testamento, o profeta recebeu a palavra e escreveu exatamente como Deus falou ao seu coração. Isso significa que houve situações em que o escritor do Antigo Testamento foi simplesmente recebeu de Deus e escreveu. Por quê? A pessoa não tinha condições, ou a pessoa não havia entendido a palavra, não havia entendido principalmente quando era profecia. Tem profecias na Bíblia que nós ainda não sabemos o seu significado. E se nós não sabemos, certamente o profeta usado por Deus para transmitir essa profecia também não sabia. Existiam profecias, por exemplo, messiânicas. O profeta Isaías é o profeta messiânico, ele profetizou e provavelmente ele não sabia que aquelas palavras estavam sendo referenciadas ao Messias. Nós não temos comprovação de que Isaías sabia que aquelas palavras estavam sendo direcionadas diretamente para a vida do Senhor Jesus Cristo. Não há garantia que ele soubesse daquilo, mas ele registrou nas suas profecias, ou no livro da sua profecia, exatamente como ele recebeu do Senhor. E daqui então, nós vemos essa questão do sopro, né? A palavra foi soprada por Deus. Não que o escritor fosse um robô, um autômato que ouvia a palavra e simplesmente escrevia. Não, houve situações nessa questão, mas também houveram outras situações em que, através da inspiração do Espírito Santo, o Consolador soprava as palavras, inspirava o escritor, e o escritor ia escrevendo de acordo com o Espírito Santo, ia soprando no seu entendimento.
Isso é até um pouco difícil, irmãos, de explicar assim detalhadamente, mas é importante que os irmãos entendam isso. Os escritores não eram robôs escrevendo de acordo com o que o Espírito Santo os controlava, não. Existiam situações em que eles escreveram exatamente aquilo que o Espírito Santo falava, e existiam situações em que o Espírito Santo soprava as coisas nos seus entendimentos e eles escreviam de acordo com a sua cultura e de acordo com a sua personalidade, conforme nós vamos ver a seguir. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevessem um ditado. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual, com sua própria personalidade e talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Existem pelo menos 4 teorias de inspiração, meus irmãos, que o comentarista coloca ali no livro de apoio. E essa daqui que o comentarista menciona, né? Eles não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Essa teoria de inspiração chama-se a teoria do ditado mecânico, como se o Espírito Santo ditasse e a pessoa escrevesse. Essa é uma das 4 teorias. Se os irmãos têm interesse e curiosidade em entender ou verificar as outras 3 teorias, os irmãos podem encontrar no livro de apoio escrito pelo próprio pastor Douglas Batista. Então, só mencionando, só reafirmando, né, só reforçando o que eu já havia falado, existiam situações em que realmente o profeta escrevia aquilo que o Espírito Santo revelava literalmente. Por quê? Porque o profeta não entendia a profecia. Nós encontramos, se eu não me engano, no livro de Daniel, uma passagem onde a profecia veio a Daniel, Deus mandou que Daniel escrevesse, só que Daniel mesmo não entendeu. Quando ele foi questionar a respeito daquelas palavras, o anjo disse a ele: essas palavras estão seladas. O entendimento dessas palavras serão para o tempo do fim. Então vejam, meus irmãos, que nem o profeta entendia tudo aquilo que vinha da parte de Deus, as revelações, as profecias, porque muitas das profecias não eram para aquele tempo, eram para tempos posteriores. E o profeta era apenas um instrumento de Deus para falar as palavras do próprio Deus. E conforme já mencionamos, os profetas que foram literários, muitas vezes acontecia a mesma coisa. O próprio profeta não entendia o objetivo e a finalidade daquela profecia, mas como ele era incumbido de transmitir a palavra de Deus ou de escrever a palavra de Deus, não importava se ele entendia ou não. O que importava é ele obedecer ao mandato de Deus e registrar tudo aquilo que ele recebia diretamente do coração do Deus Todo-Poderoso. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Meus irmãos, o poder da inspiração do Espírito Santo é enorme, é tremendo. Então Deus tem recursos e condições para garantir que na Bíblia Sagrada estejam apenas escritas as palavras que o próprio Deus quis que ali estivesse. Aqui vale nós lembrarmos aquela questão que nós citamos na lição de número 1. Não estamos dizendo nas traduções. Aqui, por exemplo, eu tenho uma Bíblia revista e atualizada que eu comecei a ler agora no começo do ano. Essa ela traz esboços do pastor Hernandes Dias Lopes. Então essa Bíblia que eu comecei a ler dia 1º de janeiro, se Deus quiser, lá para antes do final do ano nós estaremos terminando a leitura desta Bíblia. Então, esse texto da Bíblia, ele é traduzido. E nesse texto pode conter algumas incorreções, como eu mencionei para os irmãos na lição de número 1, que eu comprei uma Bíblia de uma editora, encontrei mais de 400 erros da língua portuguesa. Eu até me angustiou esse negócio. Porque você encontrar a palavra ansioso na Bíblia com C, meus irmãos, isso me entristeceu tremendamente. Encontrei ansioso com C nessa Bíblia. Fora outros erros de concordância, enfim, tremendos. Então, você pega uma Bíblia dessa e fala e ouve muitas vezes alguém falando, na Bíblia não contém erros. Mas você pega uma Bíblia com vários erros de português, a pessoa muitas vezes não entende. Então, só para recapitular, meus irmãos, os originais da Bíblia no grego, no hebraico e do aramaico, os originais não contêm erros. Agora, as traduções que nós utilizamos,
do grego, do hebraico e do aramaico, que foram traduzidas para a língua portuguesa, elas dependem de interpretação. E nessas interpretações pode ocorrer alguma incorreção, pode acontecer algum erro de grafia, pode acontecer erros de língua portuguesa, conforme eu mencionei, pode acontecer muitas e muitas coisas, mas isso não desqualifica a Bíblia Sagrada que nós usamos. E daí, inclusive, é aquilo que eu comentei na lição de número 1, que é muito importante nós fazermos comparações das versões bíblicas. A nossa igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, ela aceita, principalmente, a primeira versão que ela aceita é a Almeida Revista e Corrigida. Essa versão seria a versão oficial da nossa igreja. E recentemente eu fiquei sabendo que a nossa igreja aceita também agora a Nova Almeida Atualizada. Então são essas duas versões bíblicas que são, abre aspas, oficiais da nossa igreja. Almeida Revista e Corrigida e também a Nova Almeida Atualizada. Porém, meus irmãos, o meu conselho para todos os irmãos, principalmente quem ministra, não se detenha simplesmente nessas duas versões. Faça comparações com outras versões. A nova versão internacional, a nova versão transformadora. Pode usar também nova versão internacional, nova versão transformadora. Nós temos a Almeida do século XXI, nós temos a Almeida Corrigida Fiel. Tem essa daqui, que é a Revista Atualizada de Almeida. Então, irmãos, faça uma consulta em todas essas versões a respeito do texto bíblico, para que nós possamos ter um entendimento melhor a respeito do que realmente aquele texto está falando. Porque se você vai numa única versão e você se agarra a ela, você pode não ter o perfeito entendimento. Dessa forma, tenha por prática consultar várias versões bíblicas para que você possa ter um entendimento melhor a respeito do significado dos versículos que você estiver estudando. Subtópico 3, a inspiração bíblica é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária, isto é, a inspiração é total e completa tanto no Antigo Testamento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aqui, meus irmãos, conforme o comentarista pontuou, nós cremos que inspiração plenária é a inspiração plena e completa da Bíblia Sagrada, incluindo a escolha das palavras. Segundo o teólogo Stanley Horton, meus irmãos, o Espírito Santo impulsionou os autores bíblicos na escolha das palavras que melhor expressassem o pensamento de Deus ou o objetivo de Deus a ser atingido com aquelas palavras. Vamos ler o que está ali em Êxodo, capítulo 4, versículos 12 e 15, na nova versão transformadora. Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês dois quando falarem e os instruirei a respeito do que devem fazer. Aqui, meus irmãos, esse texto de Êxodo 4 é justamente quando Deus se encontra ali com Moisés no monte e Deus começa a passar instruções para Moisés em relação... Os irmãos se lembram da história? Moisés quis de todas as formas se esquivar da ordem de Deus de tirar o povo de Israel ali do Egito, e chegou um momento em que Deus se irou contra Moisés, porque Moisés não queria de forma alguma fazer a vontade de Deus, e Deus aceitou enviar Arão para ajudar Moisés. E esses dois versículos que nós estamos lendo justamente se referem a isso. Deus estava colocando Moisés como, abre aspas, Deus de Arão, ou seja, Deus falaria com Moisés, Moisés falaria com Arão até as palavras que Arão deveria proferir ali diante de Faraó. Isso, então, é a chamada, nesse quesito que o Stanley Horton se baseia para defender a sua tese de que até as palavras escritas na Escritura Sagrada foram devidamente inspiradas e escolhidas pelo próprio Espírito Santo, baseadas nesses dois versículos, que Deus mostraria para Arão
até quais palavras ele deveria usar ali na sua fala a Faraó e também para com os egípcios. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada, conforme nós já mencionamos, 2 Timóteo 3,16. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aqui, meus irmãos, é algo interessante a respeito da Bíblia. Apesar de nós gostarmos, os leitores, as pessoas que leem a Bíblia, normalmente elas começam a ter predileção por alguns livros. Ou seja, a pessoa passa a gostar mais de alguns livros em detrimento de outros. Muitas pessoas gostam dos Salmos, outras pessoas gostam do Evangelho segundo São João, ou seja, as pessoas acabam escolhendo alguns livros que lhes são prediletos. Porém, quando nós olhamos sobre essa questão da inspiração da Bíblia, nós devemos entender que todos os 66 livros da Bíblia são completamente inspirados pelo Espírito Santo. Por mais que nós tenhamos mais facilidade ou gostemos mais de ler o livro A, o livro B ou o livro C, nós temos que entender que toda a Escritura é inspirada, como disse lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada. Um livro não tem mais valor do que o outro. Todos os livros são inspirados e todos os livros fazem parte da mesma mensagem, ou da mesma estrutura de mensagem que Deus disponibilizou para a humanidade. Podemos fazer uma comparação, guardando as devidas proporções, em relação ao que Paulo fala, mencionando que a igreja, ela simboliza um corpo. Um corpo que é formado por vários membros, um corpo onde aparentemente há membros mais importantes ou que aparecem mais do que outros. Por exemplo, no corpo, os olhos são membros assim que aparecem muito, a boca é um outro membro que aparece muito, os braços, enfim, tudo aquilo que é aparente e exerce assim um trabalho proeminente no corpo, tem assim uma visibilidade muito grande. Mas lá dentro do nosso corpo, por exemplo, nós temos muitos órgãos que estão escondidos, que alguém de fora não consegue olhar para eles, mas estes órgãos são de suma importância para o funcionamento do corpo. Na realidade, meus irmãos, nada no nosso corpo está aqui sem nenhum objetivo. Tudo que tem no nosso corpo tem um objetivo traçado por Deus. Então, por menor que seja essa parte do corpo, por mais, abre aspas, insignificante que seja essa parte do corpo, todas as partes têm função. E assim podemos fazer uma comparação com o texto bíblico. Às vezes, você pode se identificar mais com o Evangelho segundo São João, com o livro dos Salmos, com o livro de Provérbios, com o livro do Apocalipse e tudo mais, mas não podemos esquecer que todos os 66 livros fazem parte do conjunto da mensagem de Deus. Se nós tirarmos um dos livros da Bíblia, a mensagem já fica incompleta. Então, queridos irmãos, daí a importância de nós entendermos que a Bíblia Sagrada é um conjunto de 66 livros inspirados pelo Espírito Santo, que fazem parte um do outro, que estão, vamos dizer assim, eles estão entrelaçados um com o outro, formando ou apresentando a mensagem completa de Deus para a humanidade. Nenhum dos 66 livros pode ser desprezado. Por menor que seja, por menos que você entenda este livro, não podemos desprezá-lo. Por quê? Porque ali existem tesouros e segredos maravilhosos da parte de Deus para os seus filhos. Se eu e você muitas vezes não entendemos um livro ou outro, não entendemos uma frase, um capítulo, alguma coisa assim, a falha está em nós, não no livro. Então, meus irmãos, percebamos a importância da unidade da Bíblia, da unidade dos 66 livros bíblicos, onde não podemos considerar um mais importante do que o outro. Temos sim que considerar a obra ou a Bíblia Sagrada como uma obra completa deixada por Deus para os seus filhos.
Aos Romanos, lemos que tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Isso mostra-nos, meus irmãos, que toda a Bíblia foi nos dada para que nós possamos aprender com ela. Vejam que Paulo escrevendo tudo o que foi escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino. Então, mesmo aquelas palavras que nós não entendemos, podemos ter certeza que Deus quer nos ensinar alguma coisa através daquela palavra. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada é uma maravilha de Deus. É um tesouro inesgotável de conhecimento, de graça, da revelação do Deus Todo-Poderoso. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Conforme nós mencionamos, o texto original da Bíblia não tem erro, o texto original da Bíblia é pleno, o texto original da Bíblia não tem falha alguma. As falhas que porventura haja nas nossas Bíblias em língua portuguesa são falhas de interpretação da equipe de tradução ou mesmo falha de revisão, enfim. Todas as falhas que nós encontramos no texto bíblico em língua portuguesa essas falhas elas não estão relacionadas aos originais da Bíblia. Essas falhas estão originadas na questão da tradução, nas equipes de tradução, nas equipes que interpretaram os textos originais e tentaram trazer para a língua portuguesa. Se houver incorreções aí, é justamente na questão da tradução. Mas o texto bíblico original é isento de erro. Chegamos agora ao tópico 2, que diz inspiração divina e os autores da Bíblia. Subtópico 1, a inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Meus irmãos, inclusive uma prova de que o Espírito Santo deu essa liberdade aos escritores, respeitando as suas particularidades, são os diversos gêneros literários que nós encontramos na Bíblia. Nós encontramos, por exemplo, livros que são narrativas, nós encontramos livros poéticos, nós encontramos provérbios, ou seja, nós encontramos vários gêneros literários contidos nos 66 livros da Bíblia. Isso nos mostra claramente que o Espírito Santo respeitou as particularidades dos escritores, inspirando-os a escrever, a elaborar as Sagradas Escrituras, mas observando as particularidades de cada um. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Aqui, meus irmãos, é aquilo que nós já comentamos no tópico 1, a respeito dessa questão misteriosa da parte de Deus. Percebam que existem algumas diferenças nessas inspirações, conforme eu mencionei. Existem situações em que profetas, eles falaram a palavra de Deus ou receberam a palavra de Deus, mas eles mesmos não entenderam. E houve casos, por exemplo, quando nós vemos as narrativas, os livros bíblicos que são praticamente a história do povo de Israel. Ali são narrativas, ali seria, por exemplo, Moisés contando a história de Gênesis, que começou lá em Gênesis, da criação, da formação do homem, da criação da restauração da terra e tudo mais. Ali o que aconteceu? O Espírito Santo inspirou a Moisés para que usasse as palavras que o próprio Deus queria. Mas essa inspiração, mas nesse trabalho, nessa escrita, Moisés não foi um robô que escreveu. Ele recebeu sim a inspiração do Espírito Santo para escrever, e nós cremos, conforme o comentarista mencionou, que Moisés usou exatamente as palavras que o Espírito Santo quis que ele usasse, mas sem que ele fosse um robô que escrevesse, que ouvisse a palavra e escrevesse, ouvisse o ditado do Espírito Santo e escrevesse. Como que nós vamos explicar isso no detalhe? Meus irmãos, sinceramente eu não sei como explicar isso.
Eu entendo dessa forma, eu creio dessa forma, mas eu não consigo explicar. Como é que o Espírito Santo ele inspira, mas a pessoa escreve sem ser um robô? Isso, no meu entendimento, é muito profundo. Isso, no meu entendimento, é um mistério. Mas eu creio dessa forma. Eu creio exatamente dessa forma. O Espírito Santo inspirou cada um dos escritores e eles escreveram na Bíblia Sagrada apenas as palavras que foram inspiradas pelo Espírito Santo, mas não que eles receberam um ditado, mas sim receberam uma inspiração do Consolador amado. Mais uma vez eu digo a vocês, não sei como explicar isso. Não sei como detalhar essa questão mais profundamente. Inclusive eu peço a você, se você tem uma teoria, uma definição a esse respeito, como que se deu essa inspiração sem que o comentarista fosse vamos dizer assim, recebesse um ditado, o autor da Bíblia recebesse um ditado, a palavra vinda no seu ouvido e escrevesse, se você entende isso e quer me ajudar a entender, por favor, escreva nos comentários desse vídeo. Me passe qual é o seu entendimento a esse respeito. Mas, por favor, tente usar textos bíblicos para basear o seu entendimento. Tente usar, ou pelo menos, se você tem alguma teoria que você leu em algum livro, por favor, escreva aqui nos comentários, deixe o livro, o nome do livro, para que eu também possa consultar. A questão de a pessoa simplesmente dizer, eu acho isso, eu acho aquilo, mas não ter base escriturística, ou da Bíblia, ou de algum outro livro, isso não nos dá base de discussão, queridos. Não é o que nós achamos, e sim o que nós podemos comprovar, ou dentro da Bíblia, ou dentro de algum livro que apresente uma teoria nesse sentido. Eu não consigo explicar isso nas minúcias. Eu creio dessa forma, mas eu não sei explicar isso. Se você puder me ajudar, eu agradeceria grandemente. Subtópico 2, as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas como nós, inclinadas às mesmas paixões. Na realidade, meus irmãos, não houve, acho que nenhuma pessoa especial escolhida por Deus para a escritura para escrever a Bíblia Sagrada. Na realidade, Paulo, ele teve uma capacidade excepcional e ele foi usado grandemente para estabelecer a base doutrinária para a igreja do Novo Testamento. Então, se nós formos olhar entre os escritores da Bíblia, Paulo se destaca um pouco em relação aos outros, mas os irmãos entendam que a tarefa que Paulo tinha sobre a sua responsabilidade de formar as bases doutrinárias da igreja do Novo Testamento, essa responsabilidade é muito grande, muito pesada. Se Paulo não tivesse a capacitação, se Paulo não tivesse o background, o preparo intelectual que ele tinha, provavelmente ele teria uma dificuldade muito maior em ter as revelações de Deus que ele teve. Então percebam que Deus levanta a pessoa certa para executar a obra certa. Segundo o pastor Antônio Gilberto, meus irmãos, nós encontramos os autores bíblicos dentro de tais categorias, dentro das seguintes categorias. Nós encontramos príncipes, legisladores, generais, reis, poetas, estadistas, sacerdotes, profetas, pescadores, teólogos, boiadeiros, funcionários públicos, etc. Vejam então que lista tremenda que o pastor Antônio Gilberto preparou a respeito dos autores escolhidos por Deus para a escrita da Bíblia Sagrada. Pessoas completamente diferentes, pessoas com capacitação intelectual completamente diferente, porém que foram escolhidas pelo próprio Deus para a elaboração da Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Daí nós vemos que, mesmo tendo esses quase 40 escritores, cerca de 40 escritores, pessoas completamente diferentes de formação, viveram em tempos diferentes, em lugares diferentes, em situações diferentes, porém a Bíblia toda apresenta uma mensagem coesa, uma mensagem que se completa tanto de Gênesis, começando em Gênesis e indo até o Apocalipse, uma mensagem que se completa, uma mensagem que anuncia a Cristo do começo ao fim da Bíblia. Isso nos mostra mais uma vez, meus irmãos, que realmente
o Espírito Santo foi o autor da Bíblia Sagrada. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Vejam aqui, meus irmãos, na realidade o comentarista está citando essa questão de Moisés justamente para reforçar aquilo que ele mencionou, que eram homens sujeitos às mesmas paixões, ou seja, homens que estavam sujeitos a pecar assim como nós. Moisés pecou e por conta disso ele foi impedido de entrar na terra prometida, mas isso não o desqualificou como um escritor, um autor, do texto bíblico. Um escritor que foi inspirado pelo Espírito Santo para preparar o Pentateuco. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Realmente, meus irmãos, o Espírito Santo, quando inspirou os autores, ele, conforme nós já mencionamos, usou as características desses autores, porém, através do poder divino, a Trindade garantiu que o que foi escrito estava de acordo com a vontade de Deus, até no que diz respeito às palavras. Subtópico 3. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, como sendo o 1º e 2º Samuel, poesia, que foi o livro de Salmos, provérbios, que realmente é o livro de Provérbios. Então vejam, meus irmãos, conforme nós comentamos, o Espírito Santo respeitou a questão da singularidade, da capacidade individual de cada autor e os inspirou a que eles, se utilizando dessas particularidades, escrevessem, preparassem o texto bíblico que viessem a glorificar ao Senhor, mas sobre a inspiração plena do Espírito Santo. Conforme eu mencionei, a questão das narrativas são os livros de história. Como o comentarista citou aqui, por exemplo, o 1º e 2º livro de Samuel é um livro de narrativas. 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas são livros que têm o gênero literário de narrativas, porque eles estão contando histórias. Esses livros, inclusive esses livros, na realidade todos os 66 livros, foram plenamente inspirados pelo Espírito Santo. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas, de alegorias, de hipérboles, de metáforas e símiles, de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. Na realidade, meus irmãos, essa questão das figuras de linguagem que o comentarista mencionou aqui, figuras de linguagem é um tema que é explicado através ali das aulas de literatura em língua portuguesa. E conforme eu pesquisei, se eu não me engano, nós temos pelo menos 35 tipos de figuras de linguagem. E se os irmãos quiserem estudar a esse respeito, eu sugiro que os irmãos procurem na internet materiais sobre o estudo das figuras de linguagem, principalmente no que diz respeito à literatura. Confesso a vocês que a minha área de formação é a área de exatas, então eu tive pouquíssima formação na área de literatura, na área de língua portuguesa. O que eu sei dessas duas matérias é de pesquisas próprias. Mas se os irmãos tiverem facilidade nesse sentido, os irmãos procurem. Busquem aí a questão de entender essa questão das figuras de linguagem. Estude aí a parte de literatura, a parte de língua portuguesa, que os irmãos com certeza crescerão bastante nessa questão. Conforme eu mencionei, numa pesquisa rápida que eu fiz, existem pelo menos 35 tipos de figuras de linguagem. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. O que o comentarista está querendo dizer aqui? Está querendo dizer o seguinte, meus irmãos. Percebam assim, uma pessoa que tem um grande conhecimento, ela pode ser usada pelo Espírito Santo para realizar uma obra muito grande. Por quê? Porque o Espírito Santo vai e potencializa aquele conhecimento que a pessoa tem, fazendo com que a sua obra seja mais abrangente, alcance mais gente e vá mais longe. Uma pessoa que tem a limitação de conhecimento, limitação intelectual, essa pessoa não é que ela não pode ser usada pelo Espírito Santo, claro que pode, mas por conta da limitação dos recursos,
Muitas vezes a obra dessa pessoa não abrange uma dimensão tão grande quanto a obra daquela pessoa que tem um conhecimento maior. E aqui eu queria fazer uma comparação bem rústica, bem superficial, por exemplo, da obra desempenhada por Pedro e da obra desempenhada por Paulo. Nós não estamos aqui fazendo uma competição. Nós queremos simplesmente mostrar para os irmãos o que uma pessoa que tem assim uma elevada capacidade intelectual pode fazer no reino de Deus quando ela se entrega nas mãos de Deus, quando comparada a uma outra pessoa que tem recursos limitados. Percebam que Pedro, qual foi a obra que Pedro realizou? Apesar de Pedro ser ali, né, o homem afoito, aquela pessoa que o Senhor Jesus Cristo falou diretamente a ele para apacentar os seus cordeiros, apacentar as suas ovelhas, nós percebemos que Pedro escreveu 3 epístolas e Pedro escreveu também, na realidade, o Evangelho segundo Marcos. Alguns defendem que foi o Evangelho que seria, abre aspas, escrito por Pedro, mas foi escrito por João Marcos, sobrinho de Barnabé, mas o Evangelho de Marcos foi ditado por Pedro. Então, Pedro escreveria, se nós formos ver, escreveu o Evangelho segundo São Marcos de forma indireta, porque ele ditou para João Marcos, sobrinho de Barnabé, o Evangelho segundo São Marcos, e escreveu 3 epístolas. E Paulo? Paulo, se nós não considerarmos a carta aos Hebreus como de Paulo, Paulo escreveu 13 epístolas. Quase a metade do Novo Testamento foi escrita por Paulo. Pedro era um pescador, Paulo era um teólogo. Então nós vemos, meus irmãos, aqui, mais uma vez, eu não estou querendo desmerecer a pessoa de Pedro, por favor. Não estou querendo desmerecer. Mas vejam que a capacidade de Paulo permitiu que ele fosse mais e mais usado por Deus. Isso nos traz um entendimento para todos nós de que quanto mais nós nos prepararmos, mais nós podemos ser usados por Deus. Quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós nos dedicarmos a melhorar intelectualmente, mais o Senhor pode nos usar. No que diz respeito à escritura a escritura da palavra, né? Não é porque a pessoa tinha pouca capacidade que Deus não poderia usá-lo. Não é isso. Deus usou pessoas com pouca capacidade. Porém, aquelas pessoas que tinham mais capacidade, Deus usou mais. Só que essas diferenças culturais, meus irmãos, como o comentarista mencionou, não invalidam a inspiração bíblica. Deus inspirou tanto aquele que tinha menos conhecimento, como também aquele que tinha um conhecimento maior. No que diz respeito à preparação das Escrituras, a inspiração foi plenária, foi completa, tanto naquele que tinha um conhecimento menor, quanto naquele que tinha um conhecimento maior, como foi o caso do apóstolo Paulo. Subtópico 4, a linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. O que o comentarista está querendo dizer aqui, meus irmãos? Está querendo dizer que os autores do texto bíblico, eles usaram palavras que pudessem ser melhor entendidas por aquelas pessoas que fossem ter contato com o texto bíblico. Não estamos levando em consideração nessa palavra o que diz respeito, por exemplo, às profecias que até hoje muitas delas nós não entendemos. Não estamos levando em consideração, por exemplo, as parábolas do Senhor Jesus Cristo, que o povo na sua época não entendia. Mas o que nós estamos querendo dizer assim, de uma maneira geral, as palavras utilizadas na Bíblia Sagrada são palavras que têm por objetivo facilitar o entendimento do texto pelas pessoas comuns. Por exemplo, quando o comentarista diz aqui, né, ao nascer do sol, nós sabemos, a ciência nos diz que o sol não nasce. Na realidade, o sol está sempre presente, porém,
Muitas vezes o sol está atrás de onde nós estamos, então nós não vemos o sol. Mas o sol está ali, está presente. Quando diz aqui, o comentarista mencionando aqui, né, que o sol parou. Na realidade, meus irmãos, não é o sol que gira em torno da Terra. É a Terra que gira em torno do sol. Então, se quando na batalha ali de Josué, o sol parou, na realidade não foi o sol que parou, foi a Terra que parou. Porque é a Terra quem faz os movimentos em torno do sol. Ela faz o movimento de rotação e também faz o movimento de translação. Então, quando a Bíblia diz o sol parou, é simplesmente para facilitar o entendimento das pessoas que estão ali, que estão tendo acesso ao texto bíblico. Mas isso não significa que a Bíblia está desprezando a questão da ciência. E sim que a Bíblia, a linguagem usada na Bíblia é uma linguagem que tem a tendência de querer facilitar o entendimento das pessoas comuns no que diz respeito ao texto bíblico. Conforme eu mencionei, nós estamos deixando de lado, por exemplo, aquelas profecias que até hoje nós não entendemos, nós não conseguimos decifrar e também não estamos levando em consideração as parábolas do Senhor Jesus Cristo, que na sua época muitos não conseguiam entender o seu significado. Essa questão do senso comum citado pelo comentarista foi justamente uma linha geral do que nós encontramos na Bíblia. Conforme toda a regra, encontramos também dentro da Bíblia Sagrada algumas exceções no que diz respeito à linguagem, conforme eu mencionei nas parábolas do Senhor Jesus Cristo e também na questão ali das profecias, que muitas delas ainda até hoje nós não conseguimos compreender. Chegamos agora ao tópico 3, o Espírito Santo e a Bíblia. Subtópico 1, a inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. Meus irmãos, nós estamos repetindo isso desde o começo dessa lição, também da lição passada. 2 Timóteo 3,16, 2 de Pedro 1, 20 e 21. Dois textos básicos, fundamentais, que nos ajudam a crer, a acreditar e a aceitar que a Bíblia Sagrada é a palavra inspirada do Deus Todo-Poderoso. O registro dos juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Na realidade, meus irmãos, nessa questão apontada pelo comentarista, que o registro de juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor, existe um conceito bíblico bastante importante que nós devemos levar em consideração, é que a própria Bíblia dá testemunho a respeito dos livros considerados palavra de Deus. Então perceba o seguinte, os primeiros livros escritos, Pentateuco, na realidade, se eu não me engano, o primeiro livro escrito que nós consideramos, que a teologia considera, se eu não me engano, é o livro de Jó. Mas percebam, os livros estão sendo escritos, o Pentateuco foi escrito, e depois o Pentateuco é confirmado através de outros livros. Por exemplo, em Juízes, no livro de Juízes, vem confirmar que os livros escritos por Moisés são a palavra de Deus. Por quê? Porque eles baseiam a sua vida no que está ali. Então nós vemos que e vai se desenrolando a história bíblica, a história de Israel, a história de Judá, e conforme os livros vão sendo escritos, esses livros vão sendo confirmados como palavra de Deus à medida em que nós encontramos referências desses livros em outros livros da Bíblia. Isso é um conceito bíblico de que a própria Bíblia confirma os livros que são aceitos como palavra de Deus. Então nós achamos referência do livro de Juízes ali, do livro do Pentateuco ali em Juízes, significando o quê? Que o livro de Juízes está dizendo que o Pentateuco é palavra de Deus. Por exemplo, um fato que eu acabei de me lembrar. O livro do profeta Daniel. Daniel diz no seu livro que ele entendeu pela profecia do profeta Isaías que o cativeiro de Israel na Babilônia duraria 70 anos. O que Daniel está dizendo, queridos irmãos, ele está confirmando
que o livro do profeta Jeremias é considerado palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus. Então nós vemos que os livros da Bíblia vão confirmando os livros antecessores como sendo palavra de Deus, porque toda a referência que se faz dos livros da Bíblia em outros livros da Bíblia nada mais do que a confirmação de que aqueles livros são verdadeiramente inspirados por Deus. E nós encontramos isso em vários lugares. Você quer ver outros exemplos a respeito disso? No que diz respeito aos evangelhos. Nos evangelhos, várias vezes nós encontramos, e isso aconteceu para confirmar o que disse o profeta Isaías, o que disse o profeta tal, o que disse isso, o que disse aquilo. Então, todas essas menções de textos bíblicos do Antigo Testamento nos evangelhos, nada mais do que a confirmação de que aqueles livros são aceitos como palavra inspirada de Deus. E aqui o comentarista menciona o livro de Juízes, confirmando que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, são considerados livros inspirados pelo Espírito Santo. Esse, então, é um conceito da Bíblia. A Bíblia mesmo confirmando os outros livros que lhes são inspirados. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Vejam aqui, meus irmãos, mais uma confirmação. Esdras reconhecia os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias como inspirados. A própria Bíblia confirmando outros livros, os seus livros predecessores, que eram inspirados. E aqui o comentarista menciona até a respeito de Zacarias, quando ele menciona que os seus escritos, ou aquilo que ele havia escrito, realmente foi enviado por Deus como confirmação daquilo que os profetas precedentes, os que vieram antes dele, falaram e profetizaram. Então, que eles tenham bastante claro esse conceito bíblico de que a própria Bíblia confirma a inspiração dos outros livros bíblicos. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como os livros inspirados. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Aqui, meus irmãos, encontramos mais uma parte dessa regra que eu acabei de mencionar, principalmente quando Cristo menciona alguma coisa a respeito de algum livro do Antigo Testamento, ele nada mais, nada menos está confirmando aquele livro como sendo o verdadeiro. Quer ver um fato interessante? Muitas pessoas, eles defendem que aquela questão do peixe de Jonas era figurado, porque diz que a garganta da baleia, ela não tem condição de passar um homem, não tem um tamanho, para passar um homem. Só que o próprio Senhor Jesus Cristo testificou que a história narrada no livro de Jonas é verídica, porque ele mesmo disse: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem também passe 3 dias no seio da terra e depois ressuscite. Então vejam, meus irmãos, que o próprio Cristo estava validando a história do profeta Jonas, que está ali no livro do profeta Jonas. O próprio Cristo estava validando aquela história, dizendo: aquela história é verdadeira. E esse conceito nós encontramos por toda a Bíblia. A Bíblia validando outros livros da própria Bíblia. Subtópico 2, a inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 2 pressupostos básicos de sua inspiração. A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos e também os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Meus irmãos, segundo o dicionário Oxford, dicionário de linguagens Oxford, pressuposto é uma circunstância ou fato que se considera um antecedente necessário de outro. O que significa isso? Um fato que se considera um antecedente necessário de outro.
Isso significa o quê, meus irmãos? Significa o quê? Pressuposto é um fato que se baseia no acontecimento de algo anteriormente. Então, quando o comentarista diz aqui que o Novo Testamento possui dois pressupostos básicos da sua inspiração, ou seja, dois fatos que aconteceram antes que garante que aquilo que está sendo afirmado é verdade. E aqui o comentarista fala dos pressupostos básicos da inspiração. Primeiro pressuposto, a promessa de Cristo enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. E o segundo pressuposto, os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Ou seja, Cristo havia prometido enviar o Espírito Santo para ficar no lugar dele, e os escritos bíblicos que confirmam o envio desse Espírito Santo. Então o comentarista baseia aqui sua afirmação de que os livros do Novo Testamento são inspirados, baseados no quê? Na promessa do Senhor Jesus Cristo de enviar o Espírito Santo e também dos livros bíblicos do Novo Testamento que mostram, que comprovam, que provam que o Espírito Santo foi enviado. Então esses são os dois pressupostos. A promessa de Cristo e o cumprimento da promessa de Cristo. E por conta disso, baseado nesses dois pressupostos, crê-se que os livros do Novo Testamento foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas nós já lemos lá no começo da lição, quando foi mencionado, Paulo mesmo dizendo que as palavras que ele estava usando foram as palavras ensinadas pelo próprio Espírito Santo. Então, meus irmãos, mesmo que não houvessem esses dois pressupostos, o próprio Paulo já disse que as palavras que ele utilizou foram palavras inspiradas pelo Espírito Santo. E aí voltamos naqueles dois textos básicos, aqueles dois textos fundamentais. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21 e 22, onde diz, que toda escritura é divinamente inspirada. E 2 Timóteo 3,16, na verdade 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a escritura é divinamente inspirada. E lá em 2 João 1:20 e 21 fala que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então vejam que esses dois versículos, que são a base da inspiração das Escrituras, já nos dão material suficiente para nós crermos. Mas aqui o comentarista apresenta mais uma questão, que são esses dois pressupostos, para confirmar a inspiração dos livros do Novo Testamento. Neste aspecto, Paulo declara que escreve sob a orientação do Espírito e que suas epístolas são a palavra de Deus. Realmente, meus irmãos, nós vemos várias e várias passagens onde Paulo menciona que as palavras que ele está falando são vindas do Espírito Santo, que as palavras que ele usa são palavras espirituais, que a doutrina não é dele, ou que ele não aprendeu a doutrina de homem algum, mas pela revelação direta do próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que durante o ministério de Paulo e as suas epístolas, ele afirma várias e várias vezes que ele está sob inspiração direta do Espírito Santo. O seu aprendizado, a sua doutrina foi aprendida diretamente do Senhor Jesus Cristo por revelação. Isso, meus irmãos, por si só, já nos é uma amostra, uma garantia, um sinal de que realmente os escritos de Paulo, e não apenas os escritos de Paulo, mas todo o Novo Testamento, foi inspirado plenamente ou plenariamente pelo Espírito Santo. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. Essa questão de Pedro aqui, meus irmãos, ela vai ao encontro daquilo que eu mencionei há pouco. Vocês se lembram quando eu disse que a própria Bíblia confirma outros livros como inspirados? Aqui Pedro está confirmando, nesse texto apontado pelo comentarista, 2 Pedro 3,16, aponta, Pedro está afirmando que os escritos de Paulo, eles fazem parte ou têm autoridade de escritura de Deus, das escrituras, da palavra de Deus. Vamos ler esse texto ali, 2 de Pedro 3, vamos ler o 15 e o 16 na Nova Versão Internacional. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação,
como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vejam aqui, meus irmãos, então Pedro estava validando os escritos de Paulo, chamando os escritos de Paulo de escrituras, porque ele diz aqui no final do versículo, como as demais escrituras. Ou seja, se eles estavam deturpando os escritos de Paulo, com essa frase, Pedro está dizendo que os escritos de Paulo também faziam parte das escrituras. Por quê? Porque além dos escritos de Paulo, as pessoas deturpavam outras partes das escrituras, como ele diz aqui, com as demais escrituras. Então vejam que esse conceito bíblico, ou esse princípio bíblico, de que a própria Bíblia confirma a inspiração de outros livros, nós encontramos até ali no finalzinho, quando Pedro testifica que os escritos de Paulo são ou têm autoridade de escritura, têm autoridade como palavra de Deus. Essa questão, então, meus irmãos, se torna para nós inconfundível. Nós temos aqui certezas absolutas a respeito da inspiração, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Subtópico 3, a obra de regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como nós vemos ali no Evangelho segundo São João. Do pecado, porque as pessoas não creem em Cristo, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, e da justiça, porque Cristo voltaria para Deus. O Espírito Santo veio para, não apenas para isso, mas uma das suas obras principais é convencer o homem e a humanidade do pecado. E isso, meus irmãos, ele tem feito desde que ele foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo, assim que o Senhor Jesus Cristo subiu o assunto aos céus para estar à direita do Deus Todo-Poderoso. Deste modo, o Espírito Santo atua no processo de salvação e produz a fé regeneradora, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aqui nós já conhecemos o conceito, né, de salvação. Pregamos o Evangelho debaixo da unção do Espírito Santo. O Espírito Santo se utiliza dessa pregação com unção para tocar no coração dos pecadores, para convencê-los de que eles são pecadores, de que eles estão condenados e de que eles precisam se arrepender dos seus pecados, para, a partir de então, eles aceitarem o convite da salvação que Deus tem feito através do Evangelho na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado no lugar de todos nós para nos dar o direito da salvação. Então vejam, meus irmãos, que o Espírito Santo, quando nós pregamos o Evangelho debaixo da unção do Espírito Santo, o Espírito Santo vem, vivifica a palavra de Deus no coração dos ouvintes, convence essas pessoas que eles são pecadores e apresenta-lhes a solução do problema da condenação, que é Jesus Cristo, a aceitação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se tornando então um discípulo do Senhor Jesus Cristo. De uma forma resumida, é assim que se dá o processo de conversão de um pecador, através da ação do Espírito Santo. Primeira coisa, o Espírito Santo convence a pessoa que é uma pecadora. A pessoa precisa se decidir por aceitar a Cristo, se arrepender. O arrependimento, a pessoa que tem que desenvolver o Espírito Santo até ajuda, porque ele convence a pessoa que a pessoa é pecadora, a pessoa se arrepende dos seus pecados, e uma vez que a pessoa se arrepende dos seus pecados e deseja a salvação, o Espírito Santo entra em ação novamente, gerando no coração daquela pessoa uma fé chamada fé salvadora, justamente na pessoa de Cristo Jesus. A pessoa se conscientiza que é pecadora,
A pessoa sente o desejo de sair, sente, né, arrependimento por aquela situação de pecado, sente o desejo de se livrar daquilo, e ali já nasce a fé salvadora na pessoa de Cristo Jesus. Aí a pessoa vai, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, e o Espírito Santo completa ali então a obra da regeneração. A pessoa é novamente gerada na presença do Senhor como servo de Deus. Então o Espírito Santo tem duas ações principais. Primeira coisa, ele convence a pessoa do pecado. A pessoa precisa, a ação da pessoa é se arrepender. Quando a pessoa se arrepende, o Espírito Santo gera naquela pessoa uma fé chamada fé salvadora, e a pessoa então decide aceitar a Cristo como Salvador. Então nós temos aí duas ações. O Espírito Santo, duas ações do homem, duas ações do Espírito Santo. O Espírito Santo convence a pessoa do pecado, a pessoa se arrepende. O Espírito Santo gera a fé salvadora, a pessoa aceita a Cristo como Salvador. Os irmãos podem ter certeza, a obra do Espírito Santo ele sempre faz. Mas o homem precisa tomar duas decisões. A primeira delas, se arrepender. E a segunda delas, aceitar a Cristo como Salvador. A obra do Espírito Santo ele sempre faz. Ele sempre convence o homem do pecado e quando o homem se arrepende, ele gera a fé salvadora. Agora, cabe ao homem realmente se arrepender e também aceitar a Cristo como seu Salvador. Neste aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. Vejam então, meus irmãos, que nós explicamos há pouco o mecanismo de salvação, como que se dá a questão do convencimento do pecador por conta da ação do Espírito Santo, que ele é um pecador, que ele precisa se arrepender, e depois a geração ali da fé salvadora. Somente desta forma a pessoa pode alcançar a salvação, como disse o comentarista aqui. Sem a ação do Espírito Santo, não há arrependimento. Sem a ação do Espírito Santo, não há arrependimento. A pessoa não consegue compreender que realmente é pecadora. E essa é uma das defesas, por exemplo, em relação àquele versículo que diz, né, que quem blasfemar contra o Espírito Santo não receberá perdão. Porque quem blasfemar contra o Espírito Santo perderá a questão da ação do Espírito Santo para conscientizar aquela pessoa de que ela é uma pecadora e precisa se arrepender. Então daí, quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo não vai mais agir na vida dela para trazer arrependimento. E sem arrependimento, queridos irmãos, não há conversão. Sem arrependimento não há mudança de vida. E somente o Espírito Santo, quando convence o homem do pecado, é que pode dar essa condição do homem se arrepender. Então por isso que o comentarista menciona aqui, né, que sem o mover do Espírito, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Porque é o Espírito Santo quem revela a profundidade da palavra. É o Espírito Santo quem revela o significado verdadeiro do convite da salvação. Sem a ação do Espírito Santo, não há uma verdadeira conversão. É por isso, meus irmãos, que nós não conseguimos salvar ninguém. A salvação se dá pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem que ele é um pecador. Tudo bem, através da nossa mensagem, através do nosso exemplo de vida, através daquilo que Deus nos usa para transmitir do Evangelho para as outras pessoas. Mas quem vivifica a palavra de Deus no coração do pecador, somente o Espírito Santo. É Ele quem vivifica a palavra, é Ele quem convence aquela pessoa de que ela é pecadora e precisa se arrepender dos seus pecados. Sem a ação do Espírito Santo, não há verdadeira conversão. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado, e não se trata de uma nova revelação. Essa iluminação, meus irmãos, nada mais, nada menos do que é fazer a pessoa compreender as verdades bíblicas. Não é que uma revelação, uma nova revelação para a pessoa, não. Essa iluminação é justamente fazer a pessoa
entender o que está sendo transmitido através do Evangelho. A Bíblia diz, Paulo falando, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o Evangelho do Filho de Deus. Então, as pessoas que estão lá fora estão cegas pelo Deus desse século. Quando o Espírito Santo atua na vida dessas pessoas usando o Evangelho que nós pregamos para essa pessoa, o Espírito Santo usa do seu poder, e quando ele convence a pessoa de que ela é uma pecadora, nada mais é do que ele está tirando a cegueira espiritual, ele está iluminando o entendimento dessas pessoas que ouviram o Evangelho, para que elas possam compreender aquilo que elas estão ouvindo, elas venham a ser convencidas de que são pecadoras e que precisam se arrepender e também aceitar a Cristo como Salvador. Então, essa iluminação não é uma nova revelação, e sim a revelação daquilo que está sendo pregado no Evangelho. Oferecimento de salvação, primeiro, conscientização do pecado, que a pessoa é um pecador miserável e está condenado. Isso vai gerar na pessoa o desejo de se arrepender, vai gerar na pessoa o arrependimento, a pessoa decide se arrepender, e a partir daí é o que eu mencionei para os irmãos. Nasce no coração dela a fé salvadora e ela toma a decisão de aceitar a Cristo como seu Salvador. Então notem que a verdadeira salvação depende profundamente da ação do Espírito Santo. E aqui o comentarista chama dessa revelação, ou seja, desse esclarecimento por parte do Espírito Santo da palavra de Deus no coração do pecador, como sendo um processo chamado iluminação. Com isso, então, meus irmãos, concluímos a lição de hoje. Vamos para a conclusão. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e os seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Este ensino concorda com a nossa declaração de fé que professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Então aqui nós vemos um resumo, nessa conclusão nós vemos um resumo daquilo que nós tratamos durante a lição de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu apoio, pela sua oração, por tudo que você tem feito em prol deste nosso humilde trabalho. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos comentando a lição de número 3. Graça e paz, que Deus os abençoe.